Meu nome é Yasmin Carvalho. Eu vou estar falando sobre a temática o efeito do timol no consumo e na mortalidade de abelhas sem ferrão. O nome dos autores são eu, Yasmin Carvalho, Isabela Pinheiro, Pedro Henrique de Lima, Luiz Souza, professor Paulo Henrique Tchusky e professora Marcela Silveira Tchusky. Eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho, que tem como tema principal o efeito do timol na mortalidade e consumo em abelhas sem ferrão. Introdução. Os óleos essenciais são conhecidos por suas propriedades inseticidas. Como o timol é encontrado em grande quantidade na composição de vários óleos essenciais, o mesmo é utilizado no combate ao mosquito Aedes aegypti. O objetivo desse trabalho é analisar que este inseticida também pode afetar organismos não alvos, como as abelhas, que são grandes polinizadoras. As abelhas são de suma importância para a vida floral, pois elas são uma das maiores polinizadoras do ecossistema, sendo esse serviço chave para a conservação do âmbito ecológico. Muitas ações e estudos vêm sendo feitos para a conservação e proteção dessas polinizadoras. Esse estudo tem como foco principal analisar o efeito na mortalidade e consumo do timol nas abelhas sem ferrão Scaptotrigona postica, nome popularmente conhecido como mandaguari preta, como vocês podem ver na imagem. A metodologia utilizada nesse estudo. As abelhas sem ferrão foram obtidas através da coleta no apiário próximo ao campus da UFT de Gurupi. A coleta foi feita com o uso de EPIs, pois as abelhas mandaguari, apesar de não possuírem ferrão, são defensivas por terem uma colmeia muito populosa. No laboratório, foram anestesiadas durante 8 segundos com CO2 e depois colocadas em potes plásticos de 500 ml com perfurações para que ocorressem trocas gasosas. Como vocês podem ver, os potes plásticos todos bem furados para que elas pudessem respirar. Dessa forma, as abelhas ficaram em jejum de 1 hora na estufa incubadora BOD, onde possui a temperatura de 34 graus e umidade acima de 70%, que é a simulação do ambiente adequado dentro das colmeias. Porque, apesar de esse experimento ser feito em laboratório, é preciso simular ao máximo como se elas estivessem nas colmeias. Para cada tratamento, foram feitas 6 repetições, com 20 abelhas em cada repetição. Foram testadas 4 concentrações de timol, 10, 14, 18 e 23 microgramas, e mais 2 concentrações, sendo elas com o Twin, que é um emulsificante, e um de controle. As concentrações de timol foram utilizadas no Twin, juntamente com o xarope, que é composto de 50% de açúcar e 50% de água destilada. Após as concentrações ficarem prontas, foram colocadas em Eppendorfs e pesadas na balança analítica. É importante os Eppendorfs serem pesados antes de entregar ao consumo das abelhas, para que no final possa ser diminuído o que elas consumiram. Logo após, foram colocadas para as abelhas consumirem. Após as 5 horas de exposição oral aos tratamentos contendo óleo essencial e xarope, foi realizada a avaliação de consumo e mortalidade e pesou-se os Eppendorfs para ver quantas abelhas consumiram e, através desses dados, fazer a estatística. Após isso, foi fornecida às abelhas uma dieta composta apenas de xarope de água com açúcar e o consumo e mortalidade foram registrados novamente após as 24 horas desde o início do ensaio. E dessa forma foi encerrado o bioensaio. Resultados e discussões. Na figura 1, mostra o consumo médio de alimento das abelhas sem ferrão através das diferentes concentrações de xarope misturado com o timol e com o Twin. Pode-se observar que não houve diminuição do consumo diante da presença do timol no xarope. Na figura 2,
mostra-se a mortalidade dessas abelhas. A porcentagem média da mortalidade de abelhas após o consumo de diferentes concentrações de xarope misturado com timol e depois somente com o xarope. Foi observado mortalidade aguda de acordo com o aumento das concentrações. Conclusão. Portanto, nas concentrações testadas neste trabalho e em condições de laboratório, o timol, apesar de ser um produto vegetal, apresentou efeito inseticida na abelha Scaptotrigona postica. Dessa forma, pode-se concluir que, apesar do óleo essencial contribuir para o combate ao Aedes aegypti, ele pode ser prejudicial às abelhas sem ferrão, e essa conclusão deve ser levada em consideração, uma vez que as abelhas sem ferrão são responsáveis pela polinização de 30% das plantas nativas da Caatinga e do Pantanal e de até 90% das espécies nativas da Mata Atlântica.